Boa tarde, gente. Para quem não me conhece, eu sou Ana, sou autista. Tive meu diagnóstico ano passado, tenho 42 anos. E sou mãe do Gabriel, de 9 anos, que também é autista. Primeiramente, eu peço desculpa. Semana passada, novamente, eu não consegui fazer vídeo. É que final do ano, todo mundo fica sobrecarregado. E o autista, muito, muito mais. De repente, no próximo vídeo eu falo sobre isso, sobre essa sobrecarga que faz a gente muitas vezes não ter energia para fazer as coisas, né? Mas hoje eu queria falar outro assunto, tá? Vou tentar agora, toda semana, não deixar de gravar, tá bom? O seguinte, eu só aqui, ó, meu suporte quebrou, tá, gente? É o seguinte, o meu canal é para compartilhar minhas experiências do meu filho, é para falar sobre autismo, mas antes de tudo é para conscientizar. E como eu participo de muitos e muitos grupos de autismo, essa semana surgiu uma polêmica em relação ao autismo é deficiência, não é? Uns defendendo que sim, outros defendendo que não, e papá, uns não aceitando e tal. E isso, assim, me deixou bem assim, né, braba, mas assim, poxa, gente, uma coisa assim que não devia ter essa dúvida mais, devia ser uma coisa muito clara, a gente tem que ter, sabe? Pode ter essa dúvida. Depois eu vou falar sobre ela, tá? Eu não sou da área da saúde, mas há mais de 4 anos eu estudo sobre autismo e sou autista, sou mãe de autista, estudo muito, muito sobre autismo. E quando eu vou falar sobre autismo, mesmo eu não sendo da área da saúde, se eu não tiver certeza do que eu estiver falando para vocês, porque eu não sei tudo, eu não vou estar falando. Então, se eu estou falando, é porque eu tenho certeza, tá? Autismo, sim, é uma deficiência. Aqui no Google, tá, gente? Eu vou ler para vocês o que é considerado uma deficiência, tá? Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza, ou física, ou mental, ou intelectual, ou sensorial, podendo obstruir sua participação plena na sociedade em condições de igualdade com as demais pessoas, tá? Realmente, não é todo autista que tem a deficiência intelectual. Por exemplo, alguns têm, mas eu e meu filho não temos. A deficiência intelectual, para quem não sabe, seria o antigo retardo mental. Seria a questão intelectual. Eu tenho QI na média, já fiz testes. O meu filho não fez teste de QI, mas com faz terapia desde os 4 anos, percebe-se que ele não tem o QI abaixo da média. Pode até ser que seja um pouco acima da média. Ele não tem deficiência intelectual. Mas não é só a questão do intelectual que é deficiência. É várias questões física e também a sensorial, entendeu? O autista tem dificuldades sérias na questão sensorial, na questão social. Ele não está de igual para um neurotípico. Só que a gente tem que cuidar que muitas vezes a gente não aceita esse termo deficiência porque a gente interpreta ou tem aquele mito que deficiência é incapacidade, é incapaz ou menos capaz. E não é. Realmente, não todos, mas a maioria dos autistas tem condições de estudar, de trabalhar, de ser útil na sociedade, né? Principalmente, né, se tiver acesso a todas as intervenções necessárias. Por isso que eu não posso falar que autismo é só uma maneira diferente de ser, porque requer muita terapia. Não todos, mas muitos autistas vão ter que tomar medicamentos. Sim, autismo não é uma doença, não é. Mas é todo um cérebro que processa diferente. Então não é um jeito diferente de ser, não. Isso é romantizar, isso é negar, e isso mesmo sem maldade é um preconceito. O que a gente tem que entender é que muitas vezes essa deficiência não é intelectual. Eu, meu filho, não temos problemas de inteligência, não temos problemas de deficiência intelectual. Apesar que quem tem deficiência intelectual, com um tratamento adequado, ele vai ter dificuldade de aprender, vai aprender mais lentamente, mas não significa que não vai aprender também, tá? Por isso que a intervenção ela faz muita diferença na vida das pessoas com deficiência, tá?
Mas eu quero dizer que, por exemplo, eu e meu filho, a gente não tem a deficiência intelectual. Nós somos deficientes porque somos autistas, né? Com laudo, tanto ele, o Gabriel, como eu. O Gabriel moderado, eu leve. Mas temos deficiência na parte sensorial, na parte da comunicação social. Ah, mas fala muito bem, mas não é falar bem. A questão de ser literal, a questão de entender as expressões faciais, os sinais, né, sociais, né? E toda a questão sensorial, toda a questão da dificuldade de concentração, que nem eu já falei, que eu não consigo dirigir. E não é questão de inteligência, tá, gente? Como eu falei, eu sempre, antes de ter o Gabriel, eu sempre trabalhei, eu até fiz uma parte de faculdade, só não terminei a faculdade por questão financeira, não tem a ver com inteligência, mas eu tenho uma dificuldade de concentração muito grande, uma dificuldade sensorial e uma questão de ansiedade muito gigante que seria perigoso eu dirigir, por exemplo. Então, dizer que é só um jeito diferente de ser, não é, tá? O Gabriel, apesar de ser super inteligente, ter condições de aprender, creio eu que ele vai ter condições de trabalhar, mas ele tem um ritmo diferente dos colegas dele. Ele tem uma maneira de aprender diferente. E ali, o que diz ali no que é deficiência que eu peguei do Google, né? Que pode ser também um impedimento sensorial, né? Não precisa ser intelectual só, não é só o intelectual que é considerado deficiência. E a longo prazo, tu não vai, né, estar em condições iguais, mas não significa incapacidade. Então, muitas pessoas não estão aceitando o autismo como deficiência, né? E relutando porque estão achando que deficiência é incapacidade, e não é incapacidade. Principalmente quando tu faz as intervenções necessárias. Eu vejo, por exemplo, casos de síndrome de Down, vários casos que eu já acompanhei na internet, na TV, e se formaram em faculdade. Eu acompanho a Mariana Educada, né, que tem síndrome de Down de 10 anos, e mesmo com as dificuldades que ela tem, tu percebe só pelo jeito dela falar e interagir com a mãe dela, com a família dela, que ela é, sim, muito inteligente. Só que, claro, as intervenções são muito, muito necessárias. Eu conheço um caso de uma pessoa com deficiência intelectual adulta e que ela não consegue trabalhar, mal sabe ler, porque ela não teve nenhuma intervenção. Tá? É um exemplo que eu conheço, tá? Então, cada caso é um caso, depende de vários fatores. E claro que também sempre tem a deficiência intelectual. Tem a leve, tem a moderada, tem a severa. Então, por isso que eu falo, cada caso é um caso, que nem o autismo. O autista severo é muito diferente do autista leve, em questões de suporte, porque não é menos autista, né? Porque as características que fazem ter o laudo são, né, características de autismo, né? Isso aí é meio amplo para falar agora, tá? Mas eu quero dizer que às vezes não dá também para comparar, sabe? Depende de vários fatores, de vários, né? Mas só que a gente tem uma ideia muito errada do que é deficiência. Eu me lembro quando eu fui pegar o passe livre pro Gabriel, quando o Gabriel tinha 5 anos, daí tinha que passar no posto de saúde, pelo médico da família que eu já estava acostumado, e o Gabriel também. E daí ele falou assim, que situação, porque o Gabriel já tinha um laudo de autismo, mas ele tinha que colocar ali no formulário que ele era deficiente para ter o direito ao passe livre. E daí ele ficou meio assim, falei assim, não, mas ele tem direito, né? Não, sim, eu sei, vou, né, colocar, mas é que eu acho ele muito capaz. É que eu acho que essa palavra deficiência é muito feia. Mas na hora, né, eu fiquei assim, mas agora, depois de estudar muito, o que eu vejo? Que às vezes, assim, até na área da medicina, muitas vezes, a gente tem uma visão muito assim, um rótulo muito feio com essa questão de deficiência. Claro que tem casos e transtornos ou casos que, infelizmente, a pessoa acaba não conseguindo trabalhar, dependendo até dos familiares, até para suas necessidades básicas. Por isso que eu falo, cada caso é um caso. E tem até casos que, mesmo tendo intervenções, entendeu? Por isso que eu falo, cada caso é um caso. O que eu quero dizer, né, que nem eu, Gabriel, que nós somos autistas severos, digamos assim, nós somos autistas, a gente é considerado uma deficiência igual, entendeu?
Porque a gente não tem a deficiência intelectual, mas não é só intelectual que é considerado deficiência. E outra coisa, a gente não pode achar que deficiência é sinônimo de incapaz, sinônimo de burro. Não é. É um comprometimento em alguma área. Em alguma área a gente tem mais dificuldades. E como uma vez o médico falou para mim, Ana, o Gabriel, ele vai chegar onde os outros chegam. Só que vai demorar um pouco mais, vai ter que precisar de muito mais terapias, mais esforço, mais estímulos, entendeu? Mas vai chegar lá também. Então não é falta de capacidade, mas é uma diferença. E não tem como negar, e isso é até comprovado cientificamente, que o cérebro do autista ele é diferente. Ele processa tudo de uma forma diferente. O tempo é diferente. O Gabriel precisa de atividades adaptadas. Por quê? Porque ele aprende de forma diferente, né? E por mais que nós sejamos muito capazes, não é qualquer área que a gente pode trabalhar. Não é qualquer área. Tem áreas que a gente tem muita dificuldade, sim. Né? Eu, por exemplo, coisas de coordenação motora, eu tenho muita dificuldade, sim. Não tem como negar isso, né? Então, isso, querendo ou não, quando eu vi essas colocações na internet num grupo, eu fiquei bem assim chateada, porque eu sei que as pessoas que acham que não é uma deficiência não falaram por mal, mas é uma falta de informação com uma negação. E no autismo, para a gente combater o preconceito, a gente tem que ter a informação correta e a gente tem que aceitar o autismo como ele realmente é. A gente tem que acreditar nas pessoas autistas, sim, elas são muito capazes, sim, mas a gente não pode romantizar ou negar certas questões do autismo, porque senão a gente mesmo, sem querer, está tendo um preconceito. Por que é preconceito? É um pré-conceito errado, uma informação errada, um conceito errado, né? Do transtorno do neurodesenvolvimento, que é o autismo, tá? E a gente fala assim, não, é um transtorno. Realmente, se tu for procurar o que é autismo, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Não é uma doença, mas tá dentro de deficiência, sim. Porque tem um comprometimento na parte sensorial, na parte social, né? Se fosse só um jeito diferente de ser, não ia necessitar de terapias. A maioria toma medicações, sim, não para autismo, mas para o que ele acaba desenvolvendo, né? Autismo não é doença, eu sei disso, não existe remédio para autismo, eu sei disso, né? Então, a gente tem que se conscientizar e aceitar e não romantizar, porque senão eu acho que a conscientização ela fica muito errada, entendeu? Muito Oi, errada. bom dia. Oi, Raquel, aparece aqui, meu amor. Ó, o Gabriel. Ai, Gabriel. Não tá aparecendo. Vai mais pra aqui. Ai, não tá aparecendo. Tá? É que eu tô sem meu suporte, filho. Tá difícil hoje, filho. Esse suporte é bem ruim de gravar. Tá, gente? Então, por favor, para eu ter ânimo também para continuar, não esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar e de se inscrever no canal, tá? Ai, tá só um pouquinho, filho. Vai cair o celular. Porque senão, né, eu acho que eu não tô ajudando. E se eu não estiver ajudando, não tem por que eu continuar, tá bem? Então, curte agora, comenta agora, compartilha, se inscreva no canal agora para não esquecer que isso é um estímulo para a gente poder continuar, para ver que realmente o canal faz a diferença e eu tô alcançando o meu objetivo, que é ajudar, tá? Fiquem com Deus e uma ótima semana.